Vamos para Hebreus capítulo 11. Quiser usar aqui, pode usar, que eu tenho as referências aqui. Pode usar aqui. Hebreus capítulo 11. Meu Deus do céu, vocês hoje estão... Não, me refiro assim que vocês estão tipo dando patada no outro, misericórdia. O que é isso? É nosso jeito de... Não, se esse é o jeito carinhoso de vocês tratarem umas às outras, eu fico pensando ignorante. Elas convivem com as pessoas grossas e elas aprenderam a ser. Se a gente chegar assim e falar assim, ai querida, que foi? O que eu te fiz? Que é? Elas andam comigo e elas aprenderam a demonstrar um amor bruscamente. É que nem a Beatriz quando ela chega lá no consultório. Bom dia, amores. Aconteceu alguma coisa assim? Tá tudo bem? Deu uma Ah, Jeová. É assim, Thiago. Você tem que aprender a ser amoroso. Vai lá do pro jeito. finalzinho da Bíblia, bem finalzinho. Bom dia, esse dia foi bom de fato. Final. Bem finalzinho. Por que bom dia? Não tô entendendo. Eu tenho cara Pode de ir. bom dia. Pode ir pro final. Só pra saber aquele dia. Final. Olha Pode minha cara de bom ir. dia. Hebreus. Vou ter que Hebreus lavar, 11. vou ter que limpar o chão. Todo mundo achou? Hebreus 11. É o versículo 1. Que diz exatamente assim. Que diz, mas vai ser bem útil para você nesse momento. O versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O tema que nós vamos falar hoje é exatamente esse: fé, vitória que vence. Pode falar. Não joga dessa vez. Eu falei para não jogar hoje. Vamos falar sobre... Aqui no ar ela trouxe. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Um tempo atrás, eu coloquei minha irmã no fogo e ela ministrou algo sobre isso. Sobre fé. Ela estava passando por algumas situações difíceis e mesmo assim eu coloquei ela no fogo. E ela acabou ministrando sobre fé. Tem aqui uma perguntinha para vocês. Tem uma perguntinha aqui para vocês agora. O que é fé? Qual é a definição de fé para vocês? Acreditar. Ela com fé tem que ter fé. Ela falou acreditar. E vocês? Believe. Eu não entrei nessa língua. Acreditar. Nossa, como Ela falou acreditar. Você é um negócio aí que eu não entendi os demais. O que é na definição de... acreditar firme. Confiar. Confiar. Sei lá. É tudo. É tudo. As coisas que a gente não vê que vai acontecer, mas tem que ter fé, né? Será? Certo. Tem uns outros versículos aqui que eu já até anotei aqui meio já para ganharmos um pouco de tempo. Aí eu vou falando, se vocês quiserem anotar ou me pedir depois, não tem problema. Em Romanos 4,17, diz assim: como está escrito, por Pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é um outro versículo também que nos fala sobre exemplo de fé. Se a gente for analisar, como é que a gente vai chamar algo que não é para que seja? Aqui o versículo fala no final que Jesus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, trazendo para a nossa linguagem. Como é que a gente vai chamar algo que não é para que seja? Vamos imaginar um exemplo. Você quer um pote de sorvete. Tudo bem que está um frio ferrado hoje, mas tudo bem. Um pote de sorvete. Você não está vendo aqui.
Mas aí você vai chamar para trazer à existência um pote de sorvete, sendo que ele não existe. Só um louco para fazer isso. Você querer pegar algo que você não tem e querer fazer existir. Mas de que maneira você vai fazer isso? Através da fé, profetizando. Por isso que tem uma expressão que a gente sempre usa: a palavra tem poder. Quando nós passamos por uma situação difícil, nós temos que utilizar a palavra de Deus. Nós temos que profetizar para que Deus possa nos abençoar. Em Efésios 1, versículo 3, diz: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a partir do momento em que Jesus morreu na cruz, quando Jesus voltou, não só Ele nos deu direito à vida eterna, mas nós temos direito à bênção com Ele. Nós somos abençoados já por ter Jesus no coração. Em 1 João 5,4, essa pastora Adriana já ministrou uma vez. Fez uma reunião aqui e ministrou uma vez no culto. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o que nos garante a vitória, o que nos garante ser vencedores, é a fé. Um exemplo muito simples que uma vez eu ouvi o pastor Robson falar. Vocês estão todos muito bem sentados, confortáveis em um banco, em um puff. Vocês, quando foram se sentar, vocês por algum acaso primeiramente pensaram: será que eu vou cair nesse banco? Será que esse banco vai me sustentar? Vocês por algum acaso ficaram com essa certeza? Lógico que não. Vocês já sentaram porque vocês têm fé que a capacidade desse banco sustenta cada um. Tudo bem que tem uns bancos aí que estão fabricando agora que tem um determinado limite. Mas vocês tiveram fé que você... É que tem uns bancos lá em casa que tá lá, capacidade 70 quilos. Eu tô quase nisso. Eu não quis fazer referência e muito menos perguntar peso de ninguém. Tem damas aqui no meio, eu não posso ser indelicado. Mas sabemos que hoje em dia não é fácil a gente ter fé. Vocês aí compartilharam que durante a semana não viveram uma situação muito boa, cada um. E são situações que abalam nossa fé. Dá aquela desanimada, dá aquela desmotivação. E o que vai nos ajudar a aumentar a nossa fé, a nos alimentar, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Tem até um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não há outro meio de nós termos fé se não ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós temos o privilégio de fazer novas amizades, conhecer novos amigos, o que vai te fazer acreditar que aquela pessoa é um bom amigo? O que ele te disser ou o que as pessoas disserem a você dele? Obviamente que você vai dar mais crédito ao que a pessoa vai te dizer, aquele currículo que ela vai apresentar a você, das qualidades dela. É isso que vai fazer você ter fé e crer que é uma boa pessoa que você pode se relacionar. Se fosse pro currículo, eu seria amiga da Jaque. O currículo da Jaque não é bom. Aí entra outras 3 coisas: graça, misericórdia e propósito de Deus. Entre outras 3 coisas. Nós temos alguns tipos de fé. Quem aqui se arrisca a dizer quais são os tipos de fé que existem? Que nós temos? Fala aí, Jaque, você é especialista em fé. Senta, Cláudia. Senta, Cláudia. Qual o tipo de fé assim que nós temos, que existem hoje? Quem que se arrisca a dizer? Não posso usar na frente lá na sala, não. Existem alguns tipos de fé que nós temos. Quem se arrisca a dizer um? E nós utilizamos esses tipos de fé direto. Nós utilizamos. Um tipo de fé? O primeiro é a fé natural. Esse é o primeiro tipo de fé que nós temos. Que foi o que eu falei agora do banco.
você automaticamente se sentou nesse banco, crendo que você não vai cair, crendo que você está num peso legal, crendo que está tudo ok com você, que você não vai pagar mico na frente de ninguém. Essa é uma fé natural. Tem muitas pessoas que acreditam em simpatias, amuletos, rituais, imagens e superstição. Alguns, graças a Deus, no nosso caso. Existem outros que acreditam em um ser superior, poder cósmico, astrologia. Mas tem outros. E tem outras pessoas que acreditam que seus planos e projetos vão dar certo. Tudo bem, nós temos que ser otimistas. Por mais que aquele sonho muitos não valorizem, muitos não acreditem, nós temos que crer que o sonho vai dar certo, porque senão como é que outros vão acreditar? Então, existem aqui vários tipos de coisas que as pessoas acreditam. Essa é a fé natural. Mas tem uma segunda fé aqui. Fé espiritual para a salvação, para a vida cristã. Fé para a salvação é aquela que demonstramos quando entendemos o plano de salvação em Cristo Jesus. Peraí, deixa eu virar aqui, que há muitos versículos para falar. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Por que meio nós somos salvos? Nós somos salvos pelo meio da fé, como está dizendo o versículo aqui. Não há outro meio de nós sermos salvos. Se nós não cremos que Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados, foi lá, pagou ao diabo a dívida que era para ser nossa, não teria como estarmos aqui hoje. Em Romanos, deixa eu estar aqui, em Romanos 9:9 diz: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Aqui está falando sobre uma condição que nós temos para que nós possamos ter essa fé. Nós temos que confessar. Nós temos que confessar que Cristo é o Senhor. Quem tiver com dúvida dos versículos depois, eu passo para vocês. É que eu quis ser um pouco mais dinâmico. Nós temos que confessar e crer com o coração de que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. É igual um exemplo, um pedido de namoro. Um pedido de namoro, você tem que ir lá, gaguejando mais que tudo, conversa com a pessoa, se apresenta da maneira que você é. E no caso, vamos imaginar, você é amigo de uma pessoa há muito tempo, você está guardando um sentimento que você não tem coragem de dizer. Uma hora você vai ter que... Eu sinto que tem alguma coisa aqui sendo revelado, mas deixa pra lá. Eu não sei porque Deus está me levando por esse caminho, mas vamos nessa. Você tem que chegar e abrir de uma vez, porque de uma certa forma... Não, você não entendeu. Não, hoje vocês estão demais, viu? Você... Eu me refiro ao seguinte: você tem que chegar, confessar, criar coragem. Você tá vendo, né? Que ele tá botando na cara dela. E ver qual vai ser a resposta que virá. Então, é bem semelhante a quando nós queremos Jesus. Nós temos que confessar. É porque geralmente essa atitude é mais nós homens que temos que tomar. Tudo bem que de vez em quando tem meninas que tomam. Tudo bem que de vez em quando vejo que tem meninas que tomam essa atitude. Porque às vezes nós homens damos um meio de medroso, mas isso para lá. A vida cristã consiste em 3 coisas aqui. Acreditar nas promessas de Deus que se encontram escritas na palavra. O que tem de promessa dentro dessa Bíblia aqui, você demoraria dias para digerir. De tantas promessas que tem. Que o segredo para que nós todos podemos recebê-las é primeiramente crer em Jesus
E em segundo, logicamente, se apossar da palavra, recebê-las. Em segundo, nós temos que pôr a palavra de Deus no nosso coração e meditar nela de dia e de noite. O Salmo 1 fala muito bem sobre isso, que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, fala sobre termos prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Mas tem um outro versículo aqui, em Josué 1,8, muito conhecido, que é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser um GPS em nossas vidas. Se um exemplo, agora está bem de noite, já são quase 7 horas da noite. Se apagasse as luzes tudo aqui agora e cada um aqui tivesse que voltar para sua casa no escuro, como é que ia fazer? Chega em casa sem lixo. Mandava mandar sorrir. Porque com certeza deve ficar uma escuridão tremenda. Então não dá para... Então para chegar em casa é uma coisa de louco. Então nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. E em terceiro, falar o mesmo que Deus diz de você. Confessar a palavra na sua vida. Em Romanos 10:8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós temos que declarar a palavra. Se estamos passando por uma situação difícil, uma situação que quer nos parar, que nos fazer sair do propósito, nós temos que declarar a palavra. Como foi falado aqui agora, existem muitas promessas na Bíblia. E você está autorizado, no nome de Jesus, a declarar essas promessas. A apontar o dedo na cara do chifrudo e declarar que Deus te fez essa promessa. Não é apenas aquela promessa que Deus levanta, um profeta chega em você e revela. A própria Bíblia já é um livro de profecias. E todas as profecias aqui condizem a nosso respeito. A fé é um dom de Deus. Deixa eu ver aqui onde está. Ok, a fé é um dom de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12:9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Fé é algo que já nasce no nosso coração, não tem jeito. Assim como semana passada nós falamos sobre chamados para liderar, que nasce no nosso DNA, esse desejo, a fé é do mesmo jeito. Existem várias situações que Deus permite na nossa vida que nos permitem ter fé. Quer ver um exemplo? Eu vou entrar um pouquinho do que eu falei semana passada. Quando nós somos crianças e estamos dormindo no quarto e de repente você escuta aquele barulho de chuva e trovoada. Qual vai ser sua primeira atitude? O que geralmente o seu pai... Bom, tem alguns casos aí. Eu entrava na costela da mãe. Bom, Eu vou morrer. Aí a mãe falava assim, esse parei, menina. O que geralmente seu pai ou sua mãe dizia pra você? Não faz medo, não tenha medo. Seu pai ou sua mãe. Agora que aparece. O que sua mãe dizia para você ganhar? Eu ia dizer para você não tenha medo, isso, não faz medo. Ou um outro exemplo, você está aprendendo a andar de bicicleta e tá lá seus pais ajudando você. E daí o que ele vai dizer? Você não vai cair. Ah, entendi. Entendi o porquê. Porque algumas pessoas aqui estão com trauma, já entendi. Aí é o próprio. A gente não quer rir, você ajuda, pô. Tenta ser sério, mas você. Aí tem a bicicleta.
Então tá bom, vamos mudar a questão. Alguém aqui já andou em escorregador? Pelo amor de Deus. Desisto, desse jeito não dá. Meu. Você é péssimo em ser Eu tenho culpa aqui se vocês algumas situações não viveram. Eu vou fazer o quê? Tem que lembrar que tem pessoas que não têm pai, pessoas que moram em casa pequena e pessoas que não sabem andar de bicicleta na cama. O senhor tá vendo? Mas ou seja, Conheceram seus discípulos. a fé é algo que já nasce conosco. Fica tranquilo que eu vou fazer um mapeamento com cada um. Vou resolver esse problema. A fé já nasce dentro de nós. Tem pessoas que já sabem também. Na sua vida, tá na sua cara. Eita, João. Nós precisamos ter fé, que a fé já nasce no nosso coração. Nós temos aqui alguns níveis de fé. Alguém se arrisca aqui a dizer quais são os níveis de fé que nós temos? É um pouquinho diferente do outro que nós falamos. Nós temos, só para ajudar vocês, nós temos 3 níveis de fé. 3. Quais? Hoje meu milagre, bom Deus. Quais são os 3 níveis de fé que existem que nós temos? Ah, já que vai lá na conta dela, 1 milhão depositado. Aí tira. Ai, brincadeira. Brincadeira do falando. Imprime a nota com a carinha do Leandro. Vamos, tchau. Existem 3 níveis de fé para ajudar vocês. Quais são os 3 níveis de fé que existem? Nós temos. O médio, o fraco e o forte. Acertou. Acertou. Ela colou. Não falei nada não. Ela acertou, ela foi no chute. O primeiro é a fé fraca, que pode ser, como você muito bem disse, que o exemplo simples é Tomé, que eu já ministrei sobre ele aqui, que está lá em João 20, do 24 ao 29, quando Tomé não creu que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E o que ele disse? Eu só vou crer se tocar em suas mãos e na lateral, onde foi trespassado. E Jesus, 8 dias depois, chegou a Tomé. Eu vou falar do meu linguajar. Vem cá, rapaz. Você não está duvidando? Vem cá. E ele se ajoelhou e creu. O segundo é o fé pequena ou pouca fé, que seria um médio. Tô falando de Jesus, tá? Que aí nesse caso são os discípulos de Jesus, que está lá em Lucas 22 ao 31. Tem várias situações na Bíblia que mostram que os discípulos não tiveram fé. Uma das situações foi quando Jesus foi acalmar a tempestade, que eles ficaram com medo, assombrados, achando que era um fantasma que estava vindo, ficaram com medo daquelas ondas, e Jesus teve que os repreender pela falta de fé. E o terceiro é a fé grande, que foi o centurião romano, que é um dos exemplos mais bonitos da Bíblia, que está lá em Mateus 8, do 5 ao 13, que foi quando o centurião, tendo um de seus criados enfermo, foi até Jesus pedir que Jesus lançasse uma palavra. Jesus queria ir até a casa do centurião, mas ele se sentiu indigno. E disse, por favor, Jesus, não faça isso. Eu também sou um homem de autoridade, eu exerço ordens. Eu falo a ele, vai, e ele vai. Eu falei, faça, e esse faz. Eu só te peço uma coisa, diga uma palavra e meu criado será curado. E na mesma hora em que Jesus falou, o criado já tinha sido curado em casa. No meio do caminho, veio um outro falar para ele que o criado dele estava curado. Então, ou seja, tem 3 tipos de fé aqui. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui, meio fora desse esboço. Em qual das 3 você está se encaixando nesse momento? Pergunta difícil. É particular. Então pense com vocês mesmos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé é fortalecida quando você mantém a comunhão de Deus na palavra. Tempo de oração, quando está envolvido na célula, no discipulado, nos cultos e praticando o amor. Também quando mais você exerce sua fé, mais ela se tornará forte, pois a verdadeira fé vence o mundo e produz muitas obras para a glória de Deus. Que vocês possam exercer esse dom que há dentro de vocês, que é a fé.
por mais pequenino que seja. Aí me fica até uma pergunta: por que será que Jesus usou como exemplo um grão de mostarda? Sendo o menor grão que existe, por que será que ele usa um grão de mostarda? Então que vocês possam usar essa fé. Eu não sei qual é a situação aí que cada um de vocês estão passando, que vocês não prefiram compartilhar, com a exceção do da minha irmã, que eu acompanho mais ou menos. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei, mas que nessa... Não, que a única parte que eu sei é as lutas do casamento. Agora o restante, nada. Então o restante aí só Deus mesmo. Então que vocês possam usar essa fé de vocês para essas situações aí que vocês não quiseram compartilhar. E a oração, lógico, que nós vamos fazer agora, além dos pedidos de oração, é para que Deus possa aumentar a nossa fé. Um pedido de oração nosso aqui vai ser para que Deus aumente a nossa fé, para que nós possamos vencer as lutas, para que nós possamos vencer as batalhas e para que nós possamos ser cada vez mais fortes. Alguém quer falar alguma